Boa tarde. Boa tarde a todos que estão se conectando agora em mais um webinar da Câmara Brasil-Alemanha. Estamos ansiosos para voltar um pouco para o presencial também, mas só para a gente dar uns minutinhos para todo mundo se conectar. Comentem no chat se vocês estão me ouvindo, de onde vocês estão assistindo esse webinar hoje. E daqui a pouco a gente começa oficialmente. Olá, Vanessa. Olá, Janaína. De onde vocês estão nos assistindo hoje? De São Paulo? Oi, Robson. Faz tempo que eu não te encontro nos nossos eventos presenciais. Já já a gente volta, hein? Oi, Rosângela. Tem pessoal do interior, mas por enquanto todo mundo em São Paulo. Alguém fora de São Paulo na plateia? Ó, de Belém do Pará. Temos um primeiro aqui fora de São Paulo. Vamos ver se mais alguém se conecta. Minas. Olá, Ian. Belo Horizonte. Minas. Ó, 3 pessoas já de Belo Horizonte, hein? Perfeito. Mais uns minutinhos e começamos. Boa tarde a todos. Mais gente entrando. São Paulo ainda predomina na nossa plateia. Quem sabe um dia a gente consegue inverter isso. Bom, vamos iniciar oficialmente, então. Sejam todos bem-vindos a mais um webinar da Câmara Brasil-Alemanha. Meu nome é Nina Luisi, eu sou responsável pelo departamento associativo aqui na Câmara Alemã. E nós realizamos uma pesquisa recentemente com o nosso grupo fechado de recursos humanos das nossas empresas associadas sobre qual seria o modelo de trabalho no pós-pandemia e, predominantemente, o modelo adotado será o modelo híbrido. E isso envolve uma série de questionamentos, questões, e a ideia do evento aqui hoje é justamente a gente compartilhar um pouco o que as empresas têm decidido. A gente tem 2 convidados muito especiais aqui conosco, para a gente trocar um pouquinho de ideias e compartilhar as experiências vividas até agora, até o momento de agora, e muita coisa precisa ser ainda decidida para o futuro, tá? Esse evento hoje conta com o patrocínio da empresa Kimball, nossa empresa associada há 28 anos, que é uma consultoria especializada em gestão da transformação, principalmente no quesito de capital humano, tá, pessoal? Então, eles são nossos parceiros e nos apoiam em uma série de iniciativas de recursos humanos. Muito obrigada, Kimball, por apoiar mais um evento da Câmara Alemã, tá? Sem me estender muito, queria deixar todos 100% à vontade para compartilhar o que vocês estão vivenciando, né, nesse momento de transição do modelo de trabalho, seja pelo chat, seja pelo Q&A, enviar perguntas para nós e para os painelistas aqui convidados, para que a gente possa fazer desse evento uma troca mesmo, e não só algo 100% expositivo, tá? Fiquem 100% à vontade de interagir conosco. Então, vou convidar aqui os nossos convidados especiais para se apresentarem, a Gabriela Dias, da Evonik, e o Flávio Martins, da Voit. E já vou fazer uma primeira pergunta para vocês, tá? Vou pedir para vocês se apresentarem e já me responderem. Por que vocês consideram importante a adoção do modelo híbrido em suas respectivas empresas? Se foi feita algum tipo de pesquisa com os colaboradores, se existe alguma estratégia, qual foi, né, na verdade, a estratégia por trás dessa decisão, o que vocês identificaram como muito importante para adotar agora o modelo híbrido nesse pós-pandemia? Então, Flávio Martins, se você pudesse apresentar e já comentar um pouquinho de como foi essa decisão para a Voit. Claro.
Primeiro, eu só gostaria de deixar aqui consignado meu agradecimento à Câmara, né? A Câmara representada pela Nina e pelo Guilherme. E para mim é uma alegria estar aqui para poder, durante essa horinha, conversar um pouquinho com vocês, trocar um pouquinho, bater um papo rápido e fazer uma reflexão sobre tudo que está acontecendo, né? Meu nome é Flávio, né? Flávio Martins. Eu sou o Head de Recursos Humanos para a América do Sul da Voit, né? A Voit é um grupo, né? Um grupo alemão, mas aqui no Brasil nós temos basicamente 3 empresas, que é a Voit Paper, que cuida da parte de produz máquinas para produção de papel, a Voit Hydro, que trabalha na parte de hidrogeração de energia, e a Turbo, que trabalha com redutores, retarders e por aí vai, né? A minha responsabilidade aqui é integral, no sentido de ser responsável pela parte que a gente chama de GBS, que é Global Business Services, né? Folha de pagamento, serviço social, treinamento e por aí vai, e também pela parte de Business Partner, tá bom? Eu poderia ficar falando de mim aqui pelo menos um dia, mas não é essa a intenção. Então, vamos lá para a pergunta que foi feita, né? A nossa decisão, basicamente, ela esteve centrada naquilo que a empresa entende ser uma necessidade dela, empresa, e na expectativa, né, dos nossos colaboradores, das nossas pessoas, né? Como isso? Num primeiro momento, eu diria que já havia um clamor anterior à pandemia, no sentido da flexibilização da jornada de trabalho, né? Desse trabalho remoto e tudo mais. Mas nós chegamos a fazer uma pesquisa, e essa pesquisa ela foi, vamos dizer, muito contundente em relação a essa preferência das pessoas por essa questão de trabalhar de forma, né, não de forma centrada no site aqui, né, nas dependências físicas da empresa, mas também trabalhar de casa, né, permitindo assim que elas tenham muito mais flexibilidade do que tinha no passado, né? Diferentemente de uma boa parte das empresas, né, nós estamos num lugar aqui que não é um lugar glamuroso, né? Como nós não trabalhamos na Juscelino e nem na Faria Lima, né? Nós estamos aqui próximo ao Pico do Jaraguá, e que não é um lugar assim não vou dizer de difícil acesso, mas não é um lugar assim belo, né? Um lugar fantástico, né? Para mim não tem nenhum problema, porque eu já estou habituado com isso, mas todo mundo que vem aqui pela primeira vez se assusta um pouco. Então, essa questão do trânsito também pesou muito nessa questão, né? Mas basicamente foi isso. Basicamente as duas questões aí, o que a empresa entende que seja uma necessidade, até por conta da criação de laços relacionais e tudo mais, e pelo outro lado, a vontade dos colaboradores no sentido de ter uma flexibilização maior e ter um ganho de qualidade de vida. Perfeito, Flávio, muito obrigada. E realmente, acho que todo mundo agora já está acostumado a trabalhar perto dos seus animais de estimação, mais perto da sua família, e isso traz uma série de ganhos, que era justamente o que a gente estava comentando há 5 minutinhos atrás. Então, Gabriela, se você puder comentar um pouquinho qual foi se apresentar primeiro também e comentar um pouquinho como foi para vocês da Evonik. Lógico. Gente, boa tarde. Também agradeço o convite do Guilherme e da Nina para participar dessa sessão. E, obviamente, também agradecer à Câmara, né. Sou parceira da Kimball hoje, estava comentando recentemente que a gente está fazendo um programa bacana aqui de liderança, então a Kimball também é uma empresa que eu já conheço, e a nossa própria organização já trabalha com a Kimball há bastante tempo lá fora, né, na Alemanha. Bom, meu nome é Gabriela Dias, eu estou na Evonik há praticamente 5 anos, agora no final do ano eu faço 5 anos. Trabalhei a maior parte da minha carreira na área de recursos humanos, mas eu comecei na área financeira e fiz uma transição de carreira, enfim, tive aí alguns anos na área financeira e estou há mais de 20 anos já na área de recursos humanos, que é minha área de adoração, né. Trabalhei também em outros segmentos, segmento de agro, segmento farma, e hoje estou aqui na indústria, né, na Evonik, uma empresa maravilhosa, né, uma empresa bastante humana e, enfim, do qual eu tenho bastante orgulho de participar, de fazer parte.
as nossas decisões em relação ao modelo híbrido, né, se eu trouxer também um pouco o histórico, um pouco do que o Flávio comentou, antes mesmo da pandemia, pela circunstância, pela situação da cidade, né, de São Paulo, que a predominância da Evonik, pensando em região Centro e South America, que é a minha responsabilidade, a maior parte dos colaboradores estão no Brasil, né, e a maior parte dos colaboradores centrados aqui nessa região de São Paulo, Grande São Paulo. E a gente tinha, a gente acabou desenvolvendo uma série de, já práticas que favoreciam, ah, uma melhor, eu diria assim, uma melhor qualidade de vida. Então a gente já tinha um modelo de mobile work, que não permitia tantos dias fora do escritório, mas sim, já permitia. A gente tinha horário flexível, então a gente já tinha implementado algumas iniciativas para trazer um melhor conforto aos colaboradores por conta de trânsito, né, e por conta também da qualidade de vida das pessoas. Com, obviamente, a pandemia, com exceção das plantas, a gente está falando que no Brasil hoje nós temos 4 plantas, né, sendo que 2 estão no mesmo site americana. 40, eu diria que 50, quase 50% da população nossa hoje está nesses sites produtivos. Então, nos sites produtivos, independentemente do modelo, a grande maioria das pessoas vão continuar trabalhando todos os dias pelo tipo de atividades que elas exercem, né. Mas quando a gente olha para o escritório, e o São Paulo hoje é o nosso headquarter da região, e a gente tem outros escritórios na Argentina, em Costa Rica, na Colômbia, nos demais países onde nós estamos presentes, a gente a gente está até hoje, desde março do ano passado até hoje, trabalhando no modelo, home office. E foi muito efetivo esse modelo para a gente aprendeu muito com esse processo de forma muito rápida, então, essa foi uma das grandes surpresas, se assim eu posso dizer, o quanto a gente conseguiu se adaptar de uma forma muito rápida, né, e a tecnologia também estava disponível para favorecer isso, né. Então, no momento em que a gente precisou, a gente rapidamente conseguiu reagir. E a gente conseguiu seguir com todas as nossas iniciativas, sejam projetos multifuncionais, sejam, enfim, treinamentos, a gente se reinventou de fato. Então, o nosso entendimento hoje é que foi um modelo bem-sucedido. Óbvio que o modelo de estar 100% home office foi um modelo adotado no momento de necessidade por conta da pandemia, mas não é um modelo que a gente acredita que é o que a gente quer, de alguma forma, garantir para o futuro, não é o nosso futuro do trabalho, porque a gente entende que colaboração, né, convivência, para a gente manter a cultura organizacional, algum nível de convivência é importante, mas a gente vai sim manter um alto grau de flexibilidade, o qual já foi comunicado para os colaboradores na empresa e eles valorizam, o que, de fato, o que a gente tem feito até então. Tá, então, assim, a gente escutou os colaboradores, a gente tem um movimento global para trazer maior flexibilidade, que também, de alguma forma, nós aderimos a isso, e a gente está trazendo sim uma flexibilidade para os colaboradores, mas não é o modelo 100% home office para, os escritórios. Perfeito. Muito obrigada, Gabriela. E aí, já chegou uma pergunta aqui no chat, que é uma discussão bem forte, e você trouxe justamente esse ponto de flexibilidade, né? Se vocês puderem comentar um pouquinho como vai ser em termos de necessidade de dias no presencial ou necessidade de dias em casa. Eu escuto muito das empresas falando que vai ser principalmente 3 dias de home office e 2 dias no escritório, ou a liderança de cada uma das áreas vai decidir como que seu time tem que reagir a isso, adotando as políticas da empresa. Então, como vocês veem também, pensando nos times de recursos humanos de vocês, a frequência de idas no escritório, o que faz sentido para vocês, né? Tanto quanto política da empresa, quanto também os times de RH que vocês possuem hoje. Então, Flávio, se você quiser começar. Sem problema. No nosso caso aqui, especificamente, a gente vai trabalhar 2 e 3, né? 2 presenciais, 2 dias presenciais e 3 remoto, né? Isso foi decorrente, por um lado, da questão da própria pesquisa, mas, por outro lado, também isso tem um viés legal, né? Porque a legislação, em termos de trabalho remoto, ela fala que trabalho remoto é aquele que é preponderantemente realizado de forma remota. Então, por isso, nós fizemos essa opção por 2 presenciais e 3 fora. Ótimo, perfeito. Gabriela?
Nina, nós começamos esse exercício por recursos humanos, analisando todas as funções que a gente tem na organização e o que era factível ou não de trabalho remoto ou não. Então, nós começamos por funções. Por quê? Porque se você tem áreas com gestores diferentes que tomam decisões diferentes, a gente entendeu que criaria uma dificuldade da gente avançar com qualquer modelo definido. A gente criaria diferenças, e isso torna difícil a gestão, né? Então, a gente começou por identificação de posições, né? E a partir daí, obviamente, eu já havia comentado anteriormente que os sites produtivos, praticamente a totalidade deles continuam trabalhando on-site, né? Então a gente tem 4 categorias, que é 100% on-site e 100% remoto. On-site, então, basicamente são as plantas produtivas, as áreas administrativas das plantas vão ter também a mesma flexibilidade que a gente está provendo no escritório, mas a operação não. Quando a gente vai para o 100% home office, a gente está falando de áreas que eram antes da pandemia. Por exemplo, áreas comerciais onde você não tem um escritório presente na localidade, então as pessoas já tinham a modalidade home office, já tinham adotado. E nesse momento, até a gente ter uma maior tranquilidade com a pandemia, também as pessoas grupo de risco. Então, nesse momento, para a gente retornar em janeiro, a gente está adotando o modelo 100% home office. E aí a gente tem 2 categorias no meio, que elas variam entre 3 dias eh, no escritório e 2 em casa, ou na verdade a gente está falando, 1 a 2 dias no escritório, o restante em casa, e 3 dias no escritório, 3 a 4 dias no escritório e 1 em casa. Então a gente definiu, aí sim conversando com as lideranças de cada área, de acordo com a natureza de atividade dos colaboradores, o que que faria mais sentido, a partir da proposta que a gente fez, e já conversamos também com todos os colaboradores, então cada um sabe agora qual é a modalidade ao qual vai trabalhar. Então a gente vai ter algumas diferenças com base em o que de fato também a empresa, precisa, tentando preservar o máximo possível da flexibilidade, tá. Isso para toda a região na América Central e Sul, tá. Só pegando um gancho aí, Pode falar, Fábio. Nina, é importante dizer o seguinte, né? O nosso caso aqui, a parte de operações, isso a gente não discute, né? O trabalho remoto, nós estamos falando aí daquilo que a gente chama de white collars, ou administrativos, engenharia, vendas, né? Então, o pessoal de campo também não discutimos, e o pessoal de vendas, porque basicamente eles estão fora o tempo todo, mas o pessoal da produção vai continuar trabalhando normalmente, né? Eles não entram nesse sistema de trabalho remoto, tá bom? Perfeito, sem problema algum. Então, chegando a algumas perguntas, mas queria voltar aqui um pouquinho. Eu acho que flexibilidade virou a palavra do momento e vocês dois já mencionaram bastante a importância de trazer essa flexibilização toda para esse tipo de situação do modelo híbrido, esse modelo de trabalho pós-pandemia, né? Então, o que, Gabriela, você considera que vão ser as principais medidas, né, para esse momento de transição? Então, você falou que vocês vão começar o modelo híbrido em janeiro, né? E como que você considera, se puder compartilhar aqui um pouquinho com o pessoal, quais são os principais pilares hoje por trás desse modelo híbrido? O que você acha importante ter por trás dessa decisão? Uhum. Nós estamos justamente nesse momento agora, após a definição dos modelos, né, e comunicação aos colaboradores, a gente, a parte de capacitação, acho que ela já começou lá atrás, né, e preparo, e obviamente eu acho que é um processo contínuo, né, que passa não somente por iniciativas locais, sejam de recursos humanos, sejam da área de saúde e segurança, e a gente faz isso de uma forma integrada, né, as necessidades em termos de preparo, não só saúde mental, treinamentos específicos na linha de gestão de como lidar com essa nova realidade. Então, tendo a preparar a organização, a gente entende que isso é um processo contínuo e a gente já começou, desde o momento que a gente começou a experimentar, um modelo diferente de trabalho e que a gente já sabia que ia trazer maior flexibilização. Então, essa parte de preparo da organização, a gente já vem trabalhando e a gente entende que isso vai ser contínuo, tá? Aí tem sim alguns elementos super importantes, então tecnologia, né, e tudo isso são coisas que a gente está analisando. Então, que tecnologia vai estar disponível para os colaboradores para realizarem um trabalho, como e onde essa tecnologia vai estar disponível. Questões, obviamente, de contratos, ajustes necessários em contratos de trabalho por conta da legislação, né, com base nos modelos que a gente pré-definiu, eventualmente ajustes em benefícios, né, ou seja, toda a condição
comunicação que a gente precisa oferecer e ajustar com base nas novas modalidades de trabalho. A gente vem discutindo também questão de layout, quer dizer, a princípio, a gente ainda não está fazendo alterações, a gente fez sim alterações para preservar a segurança e saúde dos colaboradores. Desde o primeiro dia de pandemia, as pessoas que continuaram trabalhando nas plantas, a gente adotou um protocolo super rigoroso e a gente vem porque para a gente o mais importante, o que sempre pautou as nossas decisões foi a segurança e a saúde dos colaboradores, desde o primeiro dia, e assim vai ser. Então a ideia da gente voltar em janeiro vai ser de forma gradativa também, a gente não vai voltar todos ao mesmo tempo, a gente vai fazer aos poucos, isso é uma outra medida que a gente imagina para a gente ir voltando aos poucos e também respeitando as condições, de cada cidade onde nós estamos presentes em termos de, situação da Covid, né, da pandemia em si, né. Então a gente tem discutido uma série de elementos nesse sentido hoje, para que a gente possa definir e comunicar aos colaboradores, a partir do momento que a gente definiu a modalidade, como vai ser, quais são os cuidados que a gente vai tomar, a partir de decisões que a gente está tomando no management team, né. Ótimo. Acho que você tocou em um ponto muito importante, Gabriela, que é a questão da capacitação, né? Eu, particularmente, na Câmara, tenho um time de 8 pessoas atualmente, e acho que minha maior atenção no momento eu não posso esquecer de que o que eu falar no presencial, eu preciso falar quem está em casa também, e como que eu gerencio toda essa comunicação de uma forma mais integrada nesse modelo híbrido, né? Flávio, queria que você comentasse um pouquinho o que você acha relevante nesse momento em termos de capacitações e treinamento para liderança, para gerir equipes, né, em modelo híbrido, o que você vê como extremamente importante para os próximos meses? Bom, o que eu vou dizer, eu diria que é uma coisa completamente inédita, né? Que ninguém aqui deve ter ouvido, mas o fato é que não existe uma receita pronta, né? Isso é o tipo da situação que você vai avaliando, vai percebendo, né? Vai sentindo o que é que está acontecendo e, a partir disso, você vai montando aquilo que você entenda que seja pertinente e seja o indicado para a situação, né? Eu concordo totalmente quando a Gabriela diz, olha, essa não é uma coisa que você define agora, né? Nós estamos falando de um processo que é um processo totalmente contínuo, né? O que você vai fazendo, como se fosse um organismo vivo, né? Uma situação dinâmica, você vai se adaptando a essas circunstâncias e vai procurando oferecer às nossas pessoas, de uma forma geral, aquilo que você entende que é fundamental que elas tenham, né, e que elas percebam, né? Então, a comunicação frequente, a proximidade, né, prestar muita atenção aos sinais que as pessoas eventualmente vão te dar durante esse período, né? No nosso caso, nós estamos trabalhando totalmente 100% home office. A gente espera voltar no início do próximo ano, mas não é uma coisa ainda totalmente definida, né? O que a gente está avaliando, como já avaliamos desde o princípio, é a questão do bem-estar e da segurança de todo mundo. Esse é o primeiro ponto, né? Nós fizemos uma infinidade, como todas as empresas, nós fizemos uma infinidade de alterações no nosso parque aqui, seja no vestiário, nos fretados, no restaurante, em todos os locais. Chamamos depois um infectologista para avaliar aquilo que foi feito. No nosso caso foi até engraçado, porque nós contratamos o infectologista que, meses depois, acabou virando aí o secretário de Saúde de São Paulo, né? Foi uma coincidência, assim. Mas, então, basicamente, eu acho que a questão é essa, é a comunicação, é a proximidade, né? Tá percebendo os sinais, a gente fala muito a gente passou a falar muito em saúde mental, mas a saúde mental já era uma coisa que muito antes da pandemia, né? Se a gente for pegar os dados, a gente vai verificar que o Brasil era o segundo em termos de ansiedade, de uma forma geral, isso já antes da pandemia, né? Claro que isso, de alguma forma, veio, né? Mas, então, prestar atenção em todas essas coisas aí está próximo sempre das pessoas, né? Não vejo nenhum segredo em relação a isso. Perfeito. Então, além de flexibilidade, eu vou adicionar aqui como principal ponto de hoje a comunicação e o one-on-one, né? De lidar com cada caso em uma proximidade maior com cada uma das pessoas do time, né, Flávio? Acho que super válido o que você comentou também. Existe aí, passando assim para um próximo tópico, antes de eu entrar um pouquinho nas perguntas do chat, existe uma discussão muito grande e uma insegurança também em relação
ao que será exigido para o retorno aos escritórios, né? Se vai ser teste negativo de Covid, se é vacinação completa, pode exigir comprovante, não pode exigir comprovante, o que vocês definiram estrategicamente em cada uma das empresas de vocês e por quê, tá? O que faz sentido para vocês? Então, Gabriela, pode começar. A gente não tem definido se vamos ou não, solicitar, fazer testes rápidos ou não, a gente ainda não tem isso definido. O que a gente vem acompanhando, Nina, como é que está a evolução, da vacinação dos nossos colaboradores, né. Qualquer caso que existia dentro da organização, a gente fazia um acompanhamento individual para a pessoa e familiares, né, em relação ao processo. E o que a gente tem tido um bom retorno das pessoas, apesar da gente entender que, assim, não tem absolutamente nada forçado nesse sentido, a gente tem tido um bom retorno em relação à informação de quem não está vacinado, a gente tem quase que 100%, 98% das pessoas hoje com a primeira dose, né, na região, e a gente vem acompanhando a evolução disso, junto com as tendências de cada país e de cada cidade onde nós estamos presentes, né. Então a gente vem acompanhando e são protocolos que a gente mede. A gente não voltaria se a gente não tivesse uma condição mínima de segurança, né, com os números que a gente vem acompanhando internamente e externamente, né. Isso é fato. É óbvio que a gente quer preservar o máximo possível, quer dizer, a gente tem alguns estándares que foram definidos globalmente pela nossa área de saúde e segurança, qual é o mínimo, exigido para que você possa retomar as oficinas, né, os escritórios, e a gente tem sido bastante cauteloso, a gente não fez nenhum teste durante esse período, porque a gente não se sentiu seguro e a gente achou que não era momento para fazer isso. Então a gente imagina voltar a partir de janeiro, também tomando os cuidados de então, quais são as restrições que cada indivíduo tem em relação ao seu grupo de risco, quais são outras restrições, por exemplo, vamos voltar, mas vamos voltar e vamos fazer reuniões presenciais, sim ou não? Então a gente vai fazer isso de forma gradativa, tem um protocolo que nós definimos, qual o número de pessoas que voltam, essas pessoas voltam de forma voluntária, porque tem eu diria, uma pressão muito grande de muitas pessoas para voltar. As pessoas sentem falta também. Tem muita gente. Quando a gente faz uma pesquisa entre os Sim. colaboradores, não é que todo mundo não quer voltar. Tem muita gente que quer voltar dessa forma flexível, obviamente. É o melhor dos mundos, porque você vai, mas não tem a obrigatoriedade de todos os dias, né? E aí a gente vai voltar e a gente vai começar com reuniões com fornecedores, vai começar a intensificar um pouco mais viagens, interfinil, e aí, nós vamos medir. Eu acho que a gente vai aprender com o processo, e a gente estava falando inicialmente, eu e o Flávio, a gente conversando um pouquinho antes com vocês, a gente sabe que a gente está tomando medidas tomando decisões que não tem uma certeza, não tem uma segurança, às vezes jurídica, às vezes até se foi a decisão certa, mas decisões têm que ser tomadas. Ainda que você tenha que reverter isso lá na frente, ainda que você tenha que falar: "Puxa, olha, por sorte ou por, não sei, por um excesso de cuidado que a gente teve, a gente não voltou atrás em medidas que a gente tomou até agora, durante todo esse período de pandemia, mas pode ser que aconteça. Então a gente vai voltando, a gente vai sentindo, a gente vai ajustando aquele protocolo que a gente entendeu que não era bem assim, ou a gente vai adotando medidas ou pensando em coisas que eventualmente a gente ainda não pensou, por mais que a gente tenha tentado pensar em tudo, e a gente quer tentar trazer, um conforto, um ambiente, uma segurança, que as pessoas se sintam felizes e tranquilas para voltar ao trabalho, né, é isso que a gente está preservando. Mas não tem uma receita, eu acho que cada empresa está refletindo e pensando o que fazer, né, a gente tem buscado algumas referências, mas enfim, independentemente das referências e do mercado, existe uma diretriz global das organizações, muitas de nós somos multinacionais. E também aquilo que a gente quer fazer entende que é teria o que é o razoável com o conforto, com a felicidade que as pessoas precisam, né. Não, perfeito. Eu acho que esse ponto também, acho que ninguém consegue mais hoje em dia facilmente voltar todos os dias para o escritório, mas estamos todo mundo sentindo falta de um café em conjunto, de resolver algum assunto sem ter que marcar uma ligação na agenda do colega, marcar um almoço e já resolver milhares de outros assuntos. Então,
realmente acho que isso também está fazendo parte um pouco do nosso dia a dia, Gabriela. As decisões só virtuais estressam, né, a gente Estressa, sente exato. falta. E o abraço? E o abraço e o beijo que a gente deixou de dar? Gente, que é isso, né? Exatamente. Até na família a gente deixou de dar, é um desespero. A gente É precisa um voltar com isso, desespero. logo. Exatamente. Não dá para ir mais todo dia para o escritório, mas pelo menos um pouco de convívio a gente precisa voltar urgente. Concordo, sempre. Exato, exato. Flávio, e por aí na Voit, o que vocês decidiram por enquanto até agora, mesmo que a gente já tenha comentado, não existe receita e, como a Gabriela falou, né, pode ser que 1000 decisões que foram tomadas agora sejam revistas no ano que vem e assim por diante. Mas em termos de passar a segurança, né, para os colaboradores que vão retornar aos poucos, etc., o que vocês veem como algo muito importante? De uma forma geral, Nina, eu acho que eu vou chover um pouco no molhado, mas eu acho que a própria ciência sabe ainda muito pouco sobre tudo aquilo que está acontecendo, né? Seja sobre a doença em si, seja sobre as vacinas, as múltiplas vacinas que existem aí. Por outro lado, né, a ciência usa uma expressão que não me agrada muito, mas eu vou repetir, porque eu só estou repetindo, não é, né, que é o efeito manada, né? Assim como Ivone que está fazendo, nós também estamos fazendo aqui. O que a gente está fazendo aqui é procurar controlar o nosso público que foi vacinado, que está sendo vacinado, né? Claro, com todo o respeito e com toda a observância em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, toda essa coisa, tal, né? Essas informações vão diretamente para a área médica, para o nosso médico lá, para os nossos médicos, eles avaliam isso e tal, mas a primeira questão que está decidida é exatamente esse número, né, ou esse percentual de pessoas que nós temos que ter vacinadas. Isso basicamente no Brasil, que é onde está o maior, 90% do nosso público está aqui, basicamente no site Jaraguá. Aqui, né? Então, basicamente, para nós, a questão de fundamental importância é a vacinação, né? Agora já tem a questão da terceira dose, é o que eu falei, ainda tem... É um processo que todos nós estamos aprendendo, é aquilo que nós comentamos um pouquinho antes de começar o nosso bate-papo e a nossa reflexão aqui. Quer dizer, nós não temos todas as respostas e nem teremos todas as respostas, né? E todas as decisões, ou a maior parte das decisões que nós tomamos até agora, pelo menos para mim, na realidade, são decisões de caráter temporário, são decisões transitórias, né? Nenhuma delas é uma decisão definitiva, né? Claro que a gente toma uma decisão levando em consideração todas as informações que nós temos no momento, mas nada obsta, nada nos faz parar que, olha, 3 meses depois de ter tomado essas decisões, a gente reveja essa posição, porque tem uma nova informação, um fato novo, e aí nós temos que redefinir ou que redesenhar aquilo que já havia sido redesenhado. Mas, basicamente, no nosso caso, é a vacinação. Em relação à questão do teste rápido, eu acho que, para nós, no nosso caso, o teste rápido nos trouxe situações tão traumáticas que nós deixamos de acreditar na acurácia do teste rápido, né? Nós tivemos, durante todo o período, o nosso pessoal de operações continuou trabalhando e o nosso pessoal de campo também continua trabalhando naqueles clientes que permitiam a continuidade do trabalho. E alguns clientes, eles, né, exigiam, né, a realização do teste rápido, né? Mas o que nós tivemos de falsos positivos foi uma grandeza, né? Veja só, eu não estou dizendo que, se nós voltarmos a partir de janeiro, não teremos testes rápidos, né? O que eu estou dizendo, até porque o teste rápido ele funciona para pessoas que têm um receio exacerbado da situação, etc. E tal, ele funciona até como um placebo, né? Uma muleta psicológica de, não, então, estamos todos protegidos. Mas o que protege, né? O que a gente sabe de sobejo, que protege realmente é a vacinação e a utilização das máscaras, né? Então, esse é o principal ponto. Nós não temos, pelo menos definido até o momento, que faremos esses testes rápidos, não, por conta da experiência muito ruim que nós tivemos.
Perfeito, Flávio, muito obrigada. Acho que a vacinação tem sido um ponto predominantemente mais forte dentro das empresas alemãs, pelo que a gente tem conversado aqui internamente com os nossos associados também, tá? Tem vindo bastante pergunta em termos de benefícios, ajuda e assim por diante, mas achei uma bem interessante aqui, que acho que vai até para um pouco do, né, no começo da pandemia, o que vocês adotaram e como que isso tem sido acompanhado a longo prazo, em termos de se vocês adotaram alguma medida para mitigar os riscos ergonômicos do trabalho em home office, né? Foi feita alguma coisa no ano passado, no começo do remoto 100%, ou vocês estão planejando em manter isso com o modelo híbrido? Como que está para cada uma das empresas de vocês? Nina, a gente tem um trabalho super sério sério mesmo, de não só de orientações, dicas ergonômicas, né, para os funcionários, a gente tem, de novo, isso passa muito por essa responsabilidade, né, pela preservação da saúde que é o que está no primeiro, na verdade, a que vem à frente de qualquer tomada de decisão que a gente teve durante todo o período. Então, não só a orientação, capacitação, treinamentos, informações, a gente tem vídeos, né, de segurança, inclusive de como você preserva a segurança em casa, de coisas não necessariamente relacionadas a trabalho. Então a gente fez uma série de ações nesse sentido, e a gente disponibilizou, né, no momento em que a gente percebeu que ia ter uma duração, enfim, que não daria para a gente estimar, né, o prazo, a gente disponibilizou, para os funcionários levarem para as casas cadeiras, enfim, monitores, teclados, computadores, e aí para que eles pudessem ter uma melhor ergonomia também para trabalhar de casa. Então isso também favorece, isso também ajuda, né. Mas esse é um tema bastante sério e que a gente imagina manter, obviamente, principalmente com o modelo híbrido, que vai, na verdade, manter, né, essa a maior presença dos colaboradores nas suas casas, a gente vai manter essa orientação, né, em relação às condições ergonômicas, né, e ao cuidado do colaborador. O que vai ser oferecido para frente, ainda não tem essa decisão dentro da organização, né, e aí, obviamente, estou super, assim, disponível, no momento em que eu tiver, eu posso compartilhar, mas são decisões que a gente ainda está tomando, né. Sem problemas. Flávio, quer comentar algo em relação a esse ponto? Claro, sem problemas. Na realidade, não é muito diferente, né? O que a gente procurou fazer, face à importância do assunto, é massificar a questão da comunicação, né? Soltando comunicação com dicas úteis de postura, etc. e tal. Essa questão de liberação de desktop, de cadeiras, também fizemos tudo isso. Nós temos uma parceria com o Gympass, né? Então, houve algumas lives que foram feitas em relação a essa questão. O nosso próprio médico do trabalho também fez lives falando sobre, não só os fisioterapeutas, mas o médico também falando sobre a questão ergonômica. Que mais? De uma forma geral, foi isso. A gente procurou massificar o máximo que a gente pudesse, podia, né, em relação a essa questão de, olha, tome cuidado com isso, né, a questão da postura é fundamental para que você mais tarde não sinta dores, não tenha qualquer tipo de problema ortopédico e tudo mais. Mas, basicamente, foi essa coisa de estar próximo sempre e de estar falando com as pessoas de uma forma informal, de uma forma tranquila, né, e de uma forma aberta sobre eventuais problemas que isso podem, que não observar esses mínimos conceitos de postural pode acarretar para a saúde e para o corpo de uma forma geral. Então, treinamento, comunicação, live, que mais? Vídeos, né? Pequenos vídeos assim, muito curtos em relação a dicas posturais, esse tipo de coisa com fisioterapeutas, né? Nós também temos um convênio com o SESC, temos os nossos fisioterapeutas, é bem legal e é bem importante, como a Gabriela mencionou. Eu acho que essa é uma das questões assim que, além da saúde mental, é outra das questões que muito nos preocupa aí em relação ao nosso pessoal de uma forma geral. Perfeito. Acho que só como um complemento, uma coisa que eu acho que é importante, Nina, que passa também por uma questão mental, mas também por, sem dúvida, ergonômica, né, porque a gente percebeu que
quando a gente foi para esse modelo home office, a gente foi com tudo, né, até porque a gente não sabia o que ia ser, então o volume de trabalho, a gente acabou se dedicando, acho que no geral, né, se a gente pode dizer, em termos de volume de reuniões, de quantidade de horas trabalhadas no dia, então a gente foi talvez para um extremo, e isso obviamente chegou um momento que começou a preocupar, porque as pessoas começaram a se sentir cansadas, esgotadas. Então orientação também nesse sentido, né, de quantidade de horas trabalhadas, do momento do break, de você ter as pausas, de você levantar, fazer os alongamentos, tudo isso é ergonômico também, né. E aí isso também ele passa um pouco pelas iniciativas de saúde, né, a gente também tem o Gympass, a gente fez parceria com a empresa que presta hoje serviços pra gente da parte médica, também de ter, sabe, sessões de ginástica de manhã, né, com um grupo de as pessoas aderiram, né, era aquela famosa ginástica laboral que a gente começou a fazer de forma virtual. Então, assim, tudo isso, afeta, sem dúvida, a tua postura, afeta teu bem-estar, afeta a teu cansaço, teu esgotamento, isso também, né, isso é laboral, isso é ergonômico, isso é mental, né. Sim, chegou uma pergunta justamente voltada a isso, tá? Justamente a essa questão que criou-se um direito da desconexão, né? De você colocar na sua agenda o horário de almoço, colocar na sua agenda finalizou o seu dia, ter períodos entre uma reunião e outra. Então, acho que tudo isso a gente foi aprendendo durante a pandemia e as empresas adotaram cada vez e estão adotando cada vez mais esse direito à desconexão, né? Então, acho bem importante a gente lembrar E desse. mesmo, Nina, desconexão, Uhum, às vezes, durante o período do trabalho, né, porque eram coisas sim. o avanço que a gente teve em relação à abertura, à flexibilidade, essa pandemia e, assim, olha, em nenhum momento eu vou falar que isso é uma coisa boa, né, mas trouxe alguma coisa boa no sentido de avanço em relação à abertura, né, quebrar alguns ceticismos e as pessoas que acreditavam que não era possível e provou-se que é, né. E aí é impressionante, e assim, dá uma pausa, eu vou levar, sei lá, meu filho no dentista ou eu vou parar, porque eu vou dar uma corrida na hora do almoço. E tudo bem, aí eu estico um pouquinho mais no final do dia, então, a questão da confiança, né, do acreditar que, enfim, eu estou trabalhando com alguém que é maduro o suficiente para entender que ele precisou parar para poder se reenergizar e voltar. Então isso também foram quebras de paradigmas interessantes e que a gente vem aprendendo com o processo. Não dá para dizer que todo mundo pratica isso corretamente, não dá para dizer que todo mundo aceita isso corretamente, mas é um processo, né, é um processo, né. Não, com certeza. E aí, entrando nesse ponto de desconexão, flexibilização, chegaram uma série de perguntas voltadas ao controle de jornada no modelo híbrido, né? Vocês podem comentar um pouquinho como vocês vão fazer isso, se está em pauta, não tem uma decisão efetiva ainda, vão controlar de forma remota, não vão controlar? Como que vocês estão adotando nas respectivas empresas de vocês em termos de controle de jornada? Flávio, quer Bom, começar? Que a Gabriela estava. Fique à vontade. Você está no mudo, Flávio. Ah, desculpa, é, desculpa. não deu Imagina, problema. normal, faz Imagina. parte também do dia a dia essa frase. Na realidade, a gente controla o ponto das pessoas que estão trabalhando aqui, internamente, né? Remotamente, a gente não controla e a intenção é não controlar, né? Como a própria Gabriela falou, eu acho que durante esse período nós aprendemos muito, estamos aprendendo e vamos continuar aprendendo, né? Esse acho que é a questão principal. Mas, basicamente, e é difícil porque quando você lida com as diversas gerações, né? E aqui nós lidamos com as 4 gerações, né? Com pelo menos 4, então é muito complicado porque são mindsets, nós temos modelos mentais completamente distintos, né? E eu estou falando isso da alta cúpula ao operador de máquina. Então, no nosso caso especificamente, a decisão quando nós entrarmos realmente, efetivamente, hoje a gente já não controla, mas quando a gente passar exatamente a adotar o modelo híbrido, provavelmente no início do próximo ano, a intenção é não controlar o ponto, é adotar a questão da confiança, né, do modelo de confiança, de que, olha, vamos cobrar resultados, mas não adianta querer cobrar horas trabalhadas, não faz muito sentido, né? Isso vem de encontro, inclusive, aquilo que a própria Gabriela falou, quer dizer, e tem que haver uma disciplina, porque, né, você tem que adotar um horário que você começa e um horário que você termina, da questão da desconexão, a própria desconexão ao longo da
da jornada em si, né? Mas essa questão de controle, eu acho que não existe mais espaço para esse tipo de coisa, né? Principalmente porque as pessoas, né, elas querem a flexibilidade da forma mais ampla e restrita possível. É claro que a Gabriela também comentou, e eu também compartilho dessa opinião, no sentido de que é fundamental para que haja um engajamento, para que haja a criação de laços, né? que haja uma parte desse trabalho, esse trabalho seja uma parte presencial. Isso é de fundamental importância, né? O que a gente pode discutir é falar, olha, vai ser uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada 30, né? Eu não sei como vai ser lá na frente, né? O que eu sei agora, o que foi o que nós decidimos, que é esse modelo que eu comentei com vocês, mas que não haverá controle de frequência, porque não faz o mínimo senso, pelo menos na nossa visão, esse controle externo. Perfeito, Flávio. Gabriel, eu já escutei de muitas empresas que estão fazendo esse controle via aplicativos, novos softwares, enfim. Gabriela, vocês já pensaram como vocês vão fazer por aí ou ainda não tem uma decisão? Como que tá? Não, sobre isso eu posso comentar, acho que não muda em relação ao modelo que era e ao modelo que ficará, independentemente da pandemia. Obviamente, a gente tem um grupo de colaboradores por uma questão legal que já, marcava um ponto, né, e a gente implementou antes da pandemia um ponto eletrônico, né, que enfim, a gente por uma questão legal, essas pessoas eles precisam fazer, se conectar de manhã e desconectar à tarde, enfim, por uma questão legal. É um grupo de colaboradores, suscetíveis à marcação de ponto, e isso vai continuar. Mas dos demais, a gente nunca teve nenhum controle de ponto e não é agora que a gente vai implementar também. A gente trabalha muito na base sem dúvida, da confiança, né, da abertura e a gente trabalha, acreditando que cada um vai ter o bom senso de, obviamente, no momento que precisar parar, parar, no momento que precisar entregar alguma coisa, vai fazer o seu melhor para entregar. Perfeito. Chegou uma pergunta interessante, porque eu vi muito isso ano passado, principalmente na pandemia, as pessoas saindo de férias, mas trabalhando porque estavam em casa, e ninguém podia viajar, ninguém podia sair, desconectar, ou pessoas trabalhando de final de semana, e falando dessa questão toda da desconexão, vocês adotaram algum regime em relação a não ter acesso aos sistemas internos, fora da jornada, ou algo nesse sentido, ou pensando nesse discurso que vocês falaram de ter confiança aí nas entregas e não no tempo, vocês acham que não faz sentido? Nina, de novo, são decisões futuras, né, e hoje não temos e imagino que não teremos, mas eu não consigo prever, né, assim, imagino que não teremos e não iremos adotar nada, nenhum tipo de controle nesse sentido, tá, nem bloqueios, tá. Perfeito, sem problemas. No nosso caso, não é diferente, Nina. Eu acho que a gente não tem essa questão definida, mas a partir do momento em que você adota essa questão da confiança, fica um contrassenso, seria contraditório dizer, olha, eu não vou controlar a jornada, mas eu vou impedir que você se logue, né, no horário tal, até o horário tal, ou aos finais de semana. Para mim, isso soa contraditório, pelo menos no nosso caso aqui, como nós vamos partir para o modelo de confiança, quer dizer, é uma questão de bom senso, como foi dito, para mim não faz sentido que a gente pense de uma forma diferente. Falar, não, eu vou impedir, né, eu vou bloquear o login, não faz sentido, né? Mas não está decidido também, é uma coisa que nós temos uma série de coisas aí que está sob discussão ainda. Perfeito. Pela visão de recursos humanos em si, né, como é que vocês enxergam, e também acho que é uma decisão futura, mas como vocês particularmente enxergam a situação dos funcionários que necessitam de uma supervisão mais próxima, estão em um momento de onboarding, ou é um estagiário que entrou recentemente, estagiários, aprendizes, assistentes, no modelo híbrido, né? Vocês já pensaram em algo nesse sentido, de ter, enfim, ser mais presencial no começo, que a pessoa entra na empresa, ou vai adotar um modelo híbrido logo de cara? Já é algo que vocês pensaram estrategicamente? Vocês poderiam comentar um pouquinho? Foi uma pergunta que chegou também. Posso comentar, a gente entende que aprendizes e estagiários seguem, de alguma forma, o modelo dos seus respectivos gestores e pessoas designadas pelos gestores, né, ou seja, o modelo
ele vai seguir o modelo do gestor, mas ter um acompanhamento um pouco mais intensificado, porque mesmo que não seja o seu gestor direto, pode ter alguém designado na área que pode ajudar nesse processo de desenvolvimento, né, a gente fala de ambassador, né, alguém que vai ser um embaixador daquele estagiário, enfim, e aprendiz. Eles vão ter uma certa flexibilidade, mas não vão trabalhar 100% de casa, né, eles vão, com o número a gente aí define como eu falei, tem uma abertura para essa definição, mas a gente entende que eles precisam ter uma presença no escritório também, né. O onboarding é para todos, a gente, na verdade, transformou o onboarding de uma forma virtual, né, durante esse contexto, eu não sei se um dia vai voltar a ser presencial, porque a gente viu vários benefícios também de torná-lo virtual, mas e obviamente tem todo um trabalho interno que a gente faz área a área, quando a gente contrata alguém, que assim, tem todo um trabalho de integração desse colaborador, né. Isso passa pelos estagiários também, né, e a gente está hoje na Evonik a gente está aumentando o número de estagiários, e a gente de fato está, transformando o nosso a gente não tinha um programa de estágio, porque a gente tinha um número pequeno e agora a gente aumentando o número de estagiários, a gente imagina ter um programa muito mais robusto de desenvolvimento e acompanhamento e oportunidades dos estagiários de desenvolvimento durante o período do programa, eventualmente até quando houver a possibilidade de absorção dentro da organização, então a gente está estruturando de uma forma diferente o nosso programa de estágio, e obviamente isso exige acompanhamento, isso exige uma supervisão, caso contrário, essas pessoas não vão ter a experiência que a gente gostaria que eles tivessem dentro da organização, né, eu acho que é para os 2 lados, né, para eles também é importante ter e essa experiência ela vai ser virtual também, mas não só, né. Perfeito. Flávio? No nosso caso, não é muito diferente, né? No nosso caso, nós temos uma parte do nosso estágio, é o que a gente chama de estágio rotativo, né? Nós temos aqui os aprendizes do dual, então o nosso estágio ele segue mais ou menos a mesma padronização do dual. Então, o que a gente faz é um estágio rotativo nas diversas áreas e depois de um determinado período, né, onde a pessoa adota aquela área ali de preferência dela, que ela se sente mais à vontade, que ela se encantou um pouco mais, etc. e tal, aí sim eu acho que é a hora de decidir como é que vai ser esse trabalho, né? Como é que ele pode ser, se ele pode ser um pouco mais virtual, se ele tem que ser um pouco mais focado no site exatamente, mas, né, volta de novo a questão da flexibilidade, quer dizer, é uma coisa que você vai ter que acompanhar no decorrer da situação, mas a princípio, né, os primeiros passos, os primeiros meses, eles são presenciais, eles devem ser presenciais, até por conta dessa questão da rotatividade entre as áreas. Aí. Perfeito, faz bastante sentido. Eu já escutei muito falando essa questão de, né, de novos talentos ou até mesmo de retenção dos talentos atuais, sobre o quanto o modelo híbrido vai ser um fator que vai impactar também nessa questão de retenção de pessoas e captação e atração de novos talentos, né? Vocês concordam com isso? O que vocês acham sobre esse ponto? Essa tendência do mercado modelo híbrido, essa flexibilização toda, enfim, como que vocês enxergam isso internamente nas empresas de vocês? De uma forma geral, o que eu diria, com certeza, esse é um fator primordial, né? Se você fala de talento, se você fala de atração, mesmo se você fala de retenção, né? Essa questão da flexibilização, ela é extremamente importante, né? Eu acho que uma das questões, né, que a gente que nós acabamos percebendo ao longo desse período de pandemia é que a vida ela pode ser diferente, né? Que boa parte, e aí eu vou de novo na questão das gerações, né? Boa parte de algumas gerações ela tinha o trabalho como a questão central da vida dela, né? Mas na realidade o trabalho não é uma questão central de vida, né? O trabalho é um apêndice, né? E a vida ela tem muito mais do que isso. Então as pessoas acabaram percebendo essa questão. Então, né, não só isso, mas a questão de, olha, eu posso trabalhar do Jaraguá, eu posso trabalhar com o meu brinquedo da Faria Lima, eu posso trabalhar de Fortaleza, eu posso trabalhar da praia. Então essa flexibilidade ela é de fundamental importância para essa questão de atração, de retenção, né? As pessoas vão se adaptar a tudo isso, mas
isso vai fazer a diferença, né? Se a gente pensar um pouquinho e olhar para a América do Norte, o que aconteceu lá, né? A questão da quantidade de pessoas que acabaram pedindo demissão, né? Um negócio assim assustador, que eles estão pensando, né? Puxa, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente vai para o mercado? Então, os valores, o mindset das pessoas mudou muito ao longo desse período todo, e a gente tem que pensar de uma forma diferente do que a gente pensava antes, né? Muita gente não tem a maturidade que é necessária, e, novamente, a maturidade não tem a ver exatamente com a idade cronológica, mas é fundamental que a gente tenha uma percepção em relação àquilo que está acontecendo e possa oferecer à pessoa, né, oferecer ao profissional aquilo que ele exatamente espera, e aquilo que vem de encontro às aspirações dele, a qualidade de vida que ele espera para ele, de estar com a esposa. Da mesma forma que eu disse, olha, um monte de gente repensou o trabalho, essa questão da flexibilidade, um monte de gente repensou o casamento também, resolveu se separar ao longo desse período, né? Então, dos dois lados aconteceram coisas aí que todos nós temos que refletir e repensar, né? Mas, como eu disse, não existe respostas prontas e não existe, às vezes, o mínimo de resposta. O que a gente tem é que prestar atenção e tentar sentir, e tentar verificar com cada pessoa o que é exatamente que é importante para ela. Não, é isso mesmo, eu concordo 100% com você, Flávio. Acho que houve na verdade, foi uma transformação mundial, né, não foi um fenômeno que passou na Evonik, na Voit, não foi no Brasil, foi um fenômeno mundial, né, e assim, foram muitos aprendizados e muitas possibilidades que até então a gente não enxergava no passado e que a gente pôde ver que daria para reinventar, fazer diferente, né, se transformar diante desse contexto. E esse elemento da maior flexibilidade, de eu poder, de alguma forma, trabalhar lá de onde quer que seja. Sabemos que não é assim 100%, porque se você vai trabalhar, você vai para o escritório 2 dias, não é que você vai trabalhar da África, né, não é assim, mas assim, essa flexibilidade também poder conciliar outros aspectos da sua vida, né, que são importantes, porque acho que a gente mais do que nunca a gente percebeu a importância, muitas vezes, da família, né, dos amigos, da convivência, de coisas simples que estavam aí e às vezes a gente não podia nem usufruir, né. Com a pandemia a gente também não pôde, então eu acho que a gente desenvolveu um outro modelo, a gente está dando valor para coisas simples, para um simples café, né. Então, sem dúvida, isso é um mecanismo de não só atração, meu entendimento como profissional de recursos humanos, como colaboradora de uma empresa, como recurso humano de uma empresa, assim como para a retenção de pessoas, independentemente também da geração, né, porque eu acho que depende muito, eh, da tua vivência, da tua vida, do que você quer para você, do foco que você está colocando na sua vida, dos valores que você tem, tudo isso influencia no que te faz bem ou não e do que você quer para você, independentemente, da tua idade, da tua geração, né. Então, sem dúvida é um mecanismo super eu acho que é algo que veio para ficar, não tem discussão, né. Certo, com certeza. Eu também sou Assim, hum, desculpa, Nina, pode veio para falar. ficar, e aí desculpa, é mais um pensamento, né, veio para ficar nesse momento. Pode ser que daqui a 5 Sim, anos, uma nova transformação venha, a gente entende que não, é muita flexibilização, vamos voltar mais, né, a gente não sabe como a gente vai não pensar, a sabe. gente ainda vai aprender mais, a gente ainda precisa viver mais, mas para esse momento a gente entende que esse aspecto é importante, né. Sim, eu também já escuto muito que a conciliação de reuniões e compromissos presenciais e online já é uma dificuldade na agenda das pessoas também, então vamos ver como isso vai caminhar no decorrer do ano de 2022. Tá? Chegou uma pergunta interessante da Poliana, que vai, acho que um pouco mais voltada para o pessoal fabril, né? Com o RH no teletrabalho, no modelo de teletrabalho, né? Como que ficou o atendimento aos funcionários que estavam trabalhando presencialmente? E como que vocês preveem isso também, né? Porque nem sempre vocês também vão estar agora no escritório, vai ser uma questão híbrida, a participação de vocês também, da equipe de vocês. Então, como que ficou isso e como que vocês preveem para o futuro também? Pode começar, Flávio. No nosso caso, não teve grandes alterações, muito embora
o latino-americano, de uma forma geral, ele gosta dessa coisa do face-to-face, né? Ele gosta da questão presencial, ele gosta de vir até o departamento para conversar, para perguntar, etc. e tal, né? Nós disponibilizamos uma série de possibilidades, né? Seja via e-mail, você tem o e-mail do GBS RH que você pode encaminhar a sua solicitação, você tem na própria intranet, você tem a possibilidade, né, de entrar a gente tem uma plataforma de serviços que você entra lá e solicita, né, tem toda um checklist ali de possibilidades de atividades que você pode solicitar, mas basicamente, mesmo durante esse período, a gente trabalha com plantões, né? No nosso caso aqui, porque, como eu disse, né, até uma questão cultural, as pessoas precisam, às vezes, nos ver, ou precisa, de alguma forma, né, falar conosco diretamente, e é uma coisa até que eu me coloco nessa mesma nessa mesma posição, porque eu, às vezes, também me aborreço um pouco quando eu vou ligar para algum lugar que é uma secretária eletrônica que atende do outro lado, que fala e digite 1, e digite 2, e digite 10, e você já começa a ficar irritado, etc. e tal. Então, até por uma questão de empatia, a gente conversou internamente, né? Claro que a gente observou todos os protocolos de segurança e tudo mais, mas a gente tinha essas plataformas, esses canais de solicitação, e a gente também teve aqui, ao longo desse período, e ainda temos esses plantões que a gente adota aqui em alguns dias da semana, e não muitos dias da semana, às vezes um dia na semana, às vezes não tem ninguém durante uma semana, mas foi isso, né? Foi uma coisa assim, como você gosta, Nina, de flexibilidade. Com certeza. A flexibilidade é a palavra desse evento hoje, Flávio. Gabriela. Nina, para as plantas, né, na Evonik, o grupo operacional, perdão, o grupo administrativo, eles continuaram indo também, obviamente reduziram a frequência ao invés de ir diariamente, mas havia a presença dos gestores, supervisores, do time de finanças, do time de compras e recursos humanos, eu diria que com a frequência de uns 2 dias na semana, né, mesmo quando a operação continuou e o RH continuou da mesma forma, né, então a gente manteve isso. É óbvio que a gente também está num processo de transformação, de trazer mais, digitalização para atendimentos mais transacionais, né, de RH, mas ter um contato com a área de recursos humanos na planta, a gente imagina que a gente vai preservar, né, a gente vai preservar para alguns temas, né. E o próprio líder, eu acho que ele fez um papel muito importante, talvez o papel do líder mesmo, né, que até então muitas vezes ficava escondido em recursos humanos, mas assim, o líder assumiu um papel mais protagonista também em alguns quesitos, não temas muito técnicos de RH, isso se resolve em RH, mas temas de gestão mesmo, né. E aí o líder também assumiu um papel mais protagonista nesse processo, né. Isso é interessante também ver, né. Sim, sim, com certeza. Acho que a gente teve uma transformação em termos de skills para liderança muito significativa nesse último 1 ano e meio aí de pandemia também. Vale a pena levar em consideração. Tenho uma última pergunta, e aí a gente vai para algumas considerações finais. Se vocês tivessem uma pessoa do time de vocês que quisesse ir para o escritório todos os dias a partir do ano que vem, o que vocês achariam? Como que vocês lidariam com a situação? O que vocês acham dessa solicitação contrária a tudo que a gente está vivendo um pouquinho, mas que faz parte também? Aí pode começar, Gabriela. Por sorte a gente definiu modelos. Então eu não tenho essa opção. Não, assim, óbvio, isso pode acontecer, e a gente conversou isso bastante. A gente pode ter situações de projetos, a gente pode situações seja na planta, né, a área de engenharia de projetos, ou mesmo em recursos humanos, a gente no momento de projeto de pico, ou área financeira em fechamento, isso pode acontecer. A flexibilidade não significa que no momento que a gente precisar trabalhar junto, todos os dias por um motivo, por um motivo específico, isso não vai acontecer, e isso é possível de acontecer, né. Então, não
eu realmente eu vejo algumas preferências, né, dentro do meu time de pessoas que gostam de trabalhar mais de casa e pessoas que gostam de ir mais ao escritório, e a gente brinca entre a gente. Mas eu acho que todos entenderam que todos os dias também não é o mais legal, né, e a gente tem inclusive pessoas que trabalham responsáveis pela América Latina, com reporte funcional lá para fora, para a Alemanha, que não teriam nem necessidade de escritório, mas por essa colaboração eles vão também, né, eles também vão aderir ao modelo que a gente definiu na região. Então, assim, a gente não tem esse modelo para posições específicas, mas se a gente tiver em projetos ou situações específicas onde a gente realmente vai precisar ir todos os dias por uma demanda, a gente vai, né, e contratualmente a gente pode fazer isso, tá. Ótimo. Flávio, quer complementar algo? Trabalhando o tempo que eu trabalho em empresas, etc. e tal, se tem uma coisa que a gente aprende é que para toda regra há exceções. Então, Sempre tem. em relação a isso, eu acho que é claro que a gente tem que buscar primar exatamente por aquilo que a pessoa se sente mais confortável. Em contrapartida, existe uma regra definida, né? Aquela história, né? O acordo nunca sai caro, né? Se tem um acordo, ele não sai caro. Então, foi estabelecido, mas isso não significa fechar portas a eventuais necessidades que tenhamos. Esse é o ponto aí, né? Eu brinquei da exceção, mas como a própria Gabriela falou, eventualmente podem surgir situações em que a gente precise adotar um procedimento diferente daquilo que a gente definiu. Então, né, o importante, novamente, é avaliar o caso, avaliar a situação e decidir, né? Sempre lembrando que aquilo que eu falei, eu acho que pelo menos para mim, é a premissa maior, é que as soluções, todas elas são soluções provisórias, né? E, eventualmente, a gente vai ter que repensar, a gente vai ter que revisitar aquilo que a gente decidiu, da forma que decidiu. Claro que através de um fato novo, através de alguma coisa nova que tenha surgido, através de colocações, de sugestões, de críticas, né? O RH ele sempre está aberto para todas essas questões todas, e a gente vai aprendendo com isso, né? Nós não temos a pretensão de saber tudo e de entender de tudo, muito pelo contrário, né? Boa parte do que a gente faz, às vezes, a gente faz em função de necessidades que foram levantadas, que foram externadas. Então, em relação a isso, eu acho que é bem tranquilo também. Ótimo, muito interessante. Acho que o nosso bate-papo aqui foi muito produtivo, em termos de trazer um pouquinho o que vocês estão pensando e compartilhar, e acho que fica aqui como mensagem principal a todos os participantes a importância da flexibilidade, que foi o que a gente mais comentou aqui hoje, da comunicação, de que não existe receita do bolo para o modelo híbrido, que vai ter que ir e voltar em milhares de decisões, e que essas decisões vão precisar ser revistas no futuro de acordo com as necessidades que vão surgindo, né? Obrigada a todos que participaram aqui da plateia. A gente vai lançar uma pesquisa aqui de satisfação para a gente ouvir um pouquinho o feedback de vocês. E, de qualquer forma, eu já queria pedir, então, para Flávio e Gabriela deixarem uma mensagem final de como vocês veem a importância do papel do RH nesses próximos meses, com esse modelo de transição. O que vocês consideram mais importante agora do papel do RH, especificamente, né, para as empresas aqui que estão participando. Então, Gabriela, se quiser começar. Olha, é engraçado, porque em nenhum momento durante essa pandemia as decisões foram tomadas internamente de forma solo, né. Sempre o comitê de gestão da organização, comitê diretivo, a gente se reuniu com muita frequência, mas a gente intensificou muito o volume de reuniões para a gente tomar decisões coletivas e conversamos muito sobre as decisões, e assim tem sido até então, né. Obviamente tem temas que estão mais sob a responsabilidade de recursos humanos para que a gente possa avaliar e trazer, enfim, uma informação ou trazer algo para a gente poder tomar decisão, né, a decisão dentro do time de gestão, assim como, enfim, a área financeira, a área de saúde e segurança, então a gente toma decisões muito coletivas. Então isso é um primeiro passo, e foi o que sempre, na minha avaliação, foi muito bem sucedido, porque as decisões foram decisões tomadas, com o apoio, o aval de todo o corpo diretivo da organização, né. Pensando em recursos humanos, a gente tem aí as medidas primeiro, continuar com esse cuidado em relação aos colaboradores e à saúde dos colaboradores,
né, continuar com uma comunicação aberta, clara e transparente para os colaboradores, né. Analisar com cuidado agora até onde a gente consegue, né, medir, as decisões que a gente vai tomar, né. Em alguns momentos a gente realmente vai ter que lidar com incertezas e sem saber exatamente o que vai ser o futuro. A gente vem acompanhando muito qualquer decisão, qualquer mudança em legislação, eu acho que isso é fundamental, né. A gente tem mais restrições atualmente para a gente poder trocar informações entre as empresas, a gente sabe disso, né. Dificultou um pouco para a gente, nesse momento, a gente trocar informações de forma individual, mas ainda assim a gente pode buscar referências externas, né. E escutar internamente também os nossos colaboradores, né. Não vai dar exatamente para atender a todas as vontades individuais, porque as vontades individuais não necessariamente são as mesmas, né, mas a gente sempre está tentando fazer o melhor que a gente pode dentro do que a gente entende que é importante para a organização, para preservar a a cultura da organização, para preservar, enfim, o ambiente da organização, para preservar os resultados da organização e tudo isso. Então, eu acho que é, ficar atento aos movimentos, né, escutar internamente, ser claro e franco nas comunicações quando as decisões forem tomadas, e as nossas decisões têm sido tomadas de forma, eh colaborativa, e de forma integrada com todo o corpo diretivo da organização, tá. Eu acho que isso que é essa experiência que a gente tem vivenciado dentro da Evonik nesses últimos tempos, tá. Ótimo, muito interessante. Colaboração, mais uma palavra para o nosso evento. Flávio, suas palavras finais? Bom, de uma certa forma, eu acho que, em termos do papel de recursos humanos, ele não foi, na sua essência, ele não foi muito alterado. E nós continuamos tendo que assistir e cuidar das pessoas, e é isso que a gente faz, e é isso que a gente deve fazer, né? Basicamente. Mas é claro que eu acho que o que precisa mudar, de uma forma geral, nos profissionais de recursos humanos, eu estou falando basicamente em relação àquilo que eu conheço, ao meu time e tudo mais, é o mindset, é o modelo mental, né? Estar preparado para coisas que eventualmente possam surgir a qualquer momento, né? Que é o que a Gabriela falou, de estar prestando muita atenção, né? Nos sinais, no que está no entorno, em como as pessoas se colocam, falam, né? E tudo mais. Mas entender que a mudança ela é contínua, né? Não é uma coisa que nós temos controle sobre ela, né? Porque uma das coisas importantes para o ser humano, de uma forma geral, é sentir que ele está no controle, né? E nós não temos controle sobre isso. O que a gente pode fazer é tentar, novamente, avaliar a situação, avaliar o cenário, né? Discutir internamente, que é a mesma coisa que aconteceu no Evonik, que aconteceu aqui na Voit, não é? As decisões que foram tomadas não foram decisões individuais exclusivas do Flávio. Claro que não, né? A gente envolveu a alta cúpula, os gestores, as pessoas, os funcionários, de uma forma geral, os colaboradores, e olha, como é que é a melhor forma de fazer isso? E aí a comunicação tem um impacto fundamental nisso também, né? A transparência na comunicação, né? A verdade embutida na comunicação, não escrever nas entrelinhas, mas fazer uma comunicação clara e objetiva, né? Uma outra questão é a tecnologia, né? Nós temos aí uma série de questões voltadas para a tecnologia, que basicamente não é mais trabalhar dentro do nosso software de folha de pagamento, ou dentro do nosso software de gestão de pessoas. Não, a gente precisa estar atento ao mercado, buscar alternativas de automação, né, de inteligência artificial, quer dizer, né, aceitar, né, basicamente o nosso mindset tem que ser aceitar que a mudança ela é contínua, né, e independe da nossa vontade, né? O que a gente pode fazer é atacar da melhor forma possível, mas basicamente, né, nós vamos continuar precisando aprender, né? Nós vamos continuar nos reinventando e nós vamos continuar usando de toda a criatividade que Deus nos deu. Então, né, isso não vai mudar, isso não vai deixar de acontecer, né? Então, fechando aqui, eu só queria agradecer mais uma vez, Nina, a você, ao Guilherme, à Câmara, né? Agradecer também o fato de ter podido dividir
esse palco aqui com a Gabriela, muito obrigado também, né? E fica aqui o meu agradecimento a vocês por essa oportunidade e por essa alegria de estar aqui refletindo, discutindo com vocês nessa horinha aqui. Muito obrigado. Obrigada a você, Flávio. Foi um prazer contar com a sua participação hoje. Acho que esse bate-papo hoje com vocês dois foi muito rico e a gente pode fazer daqui 6 meses, 1 ano, ver de novo se a gente está com as mesmas decisões, se são os mesmos princípios e ter mais uma conversa, comparar um com o outro. Obrigada, Gabriela, também por ter aceitado o nosso convite. Prazer estar aqui com vocês hoje. Então, pode falar, Gabriela. Obrigada a vocês também. Obrigada, Flávia. É um prazer também te conhecer melhor. Obrigada, Nina. Obrigada, Imagina. Guilherme, também. Obrigada a todos que participaram também. E a todos que estão participando também, né? Se Exatamente. quiserem, em algum momento. Um bom final de tarde a todos, então. Espero que esse evento tenha sido produtivo em termos de próximos passos para as empresas de vocês. Tchau, tchau. Abraço, pessoal. Tchau.